Salve, salve pessoal! Quem caiu primeiro no Manchester United não foi o Erik ten Hag e sim o Sir Alex Ferguson. Vou explicar para vocês isso porque não é nenhuma piada, não é nenhuma brincadeira, é a mais pura verdade. O Sir Alex Ferguson, que exercia o cargo de embaixador global do Manchester United desde a sua aposentadoria em 2013, ele agora não exerce mais essa função. O Sir Jim Ratcliffe, dono da Ineos, que é a nova gestora do futebol do Manchester United, tomou essa decisão nesta semana e no final das contas o Alex Ferguson agora será apenas um diretor simbólico, não participativo ali nas decisões internas do clube, mas ele será meio que uma figura emblemática no membro de diretores do Manchester United e será assim como foi o Sir Bob Charlton, recentemente falecido e que exerceu esse papel depois do seu término de contrato como diretor de futebol do Manchester United lá no comecinho da década passada. O que acontece, pessoal? O Sir Alex Ferguson, a gente não pode sequer falar um A do trabalho desse grande mentor que colocou o Manchester United de volta ao patamar de clube gigante na Europa. Foram 27 anos do Alex Ferguson no comando do United, de 86 a 2013, com 38 títulos, sendo 13 Premier Leagues, cara. O cara ganhou ainda 2 títulos europeus, né? 2 Champions com o United nesse intervalo de tempo. Não foi um cara que lá no começo, logo de cara, teve grandes resultados, mas foi um cara que mudou o Manchester United de fora para dentro, né? Mas também de dentro para fora, né? Acertando a base, acertando suas estruturas, modernizando o clube na época, que a gente não pode nem falar que era moderno, porque era nos anos 80, mas começou a olhar o futebol de uma forma funcional, trazendo caras da base e fazendo grandes nomes dentro do próprio Manchester United, esses caras que viraram ídolos ao longo do tempo, que é o caso do Giggs, do Scholes, do Beckham, do Gary Neville, do Phil Neville, do Nick Butt, entre outros que iniciaram a carreira no United e conseguiram ter uma carreira linda ao longo dos anos como jogadores de futebol profissional. O que acontece, pessoal? O Alex Ferguson saiu de uma função que ele tinha ali um torno de 2 milhões ponto 13 de libras por ano de salário, e o Sir Jim Ratcliffe e a nova gestão do Manchester United falou que isso foi uma contenção de gasto e que ele, além de outros 250 funcionários do clube, também foram demitidos, né? Então isso mostra que o Manchester United estaria tirando o pé, não que eu saiba, porque o Erik ten Hag teve mais de 200 milhões em reforços para essa temporada, né? O que é dos 2 milhões de libras para mais de 200 milhões que investiu em reforços dessa temporada para um time que tem a pior campanha da história da Premier League em início de competição em toda a história. Nunca na história o Manchester United teve um pior início de Premier League como está tendo nessa temporada. É o 14º colocado. Apenas 8 pontos, 5 gols marcados. E o investimento ainda pesado, continua dando munição ao holandês Erik ten Hag para o quê? Ter os jogadores que ele deseja ter no elenco. E não simplesmente contratar pela necessidade. Parece ser uma contratação mesmo para jogadores que sejam de confiança dele, né? E sendo que desses jogadores tem um monte aí lesionados, né? Olha aí o Mazaui agora com uma situação cardíaca, problema cardíaco, perderá a temporada nos próximos meses com uma arritmia. O Lenny Ho nem estreou, né? Tá ainda se recuperando de uma cirurgia no pé. O Luke Shaw não sabe quando volta. O Malásia, então, nem se fala. Eu nem me lembro qual foi o último jogo do Tyron Malásia como titular ou participando de um jogo oficial do Manchester United. É realmente estarrecedor, né? Você tirar um cara que colocou o Manchester United no patamar, por mais que tenha 83 anos, ele tem que continuar lá, perto. E tem que falar sim. Porque esses caras que compraram o United agora, para mim, parece que vira uma situação em que qual que é a segurança agora do Manchester United? Mudou a gestão do futebol e mesmo assim consegue ser pior do que era antes. É um time que não consegue ser sustentável.
É um time que não tem um nível de jogo, um esquema de jogo acertado, não tem uma estratégia de jogo definida. É um time que só toma pancada. E nós estamos falando do maior campeão inglês da história. Nós estamos falando de uma das maiores equipes do futebol mundial, uma das maiores agremiações que esse mundo do futebol já viu, que é o Manchester United. Nós estamos falando de um time que é gigante. Enquanto isso, o City ali do outro lado, o vizinho, segue em caminhos e passos largos, pensando de uma forma estruturada. Ah, o Beguiristain foi embora, ele vai embora. Pô, vou trazer o melhor gestor da nova geração para o meu time. É isso, é pensar grande. O Manchester United não pensa grande abrindo mão do Ferguson, né? Por mais que seja embaixador, por mais que ele seja um cara que perto dos seus 83 anos, claro, no fim da vida, mas ele é um cara muito importante. E a gente sabe o quanto isso é importante pelos que os jogadores que trabalharam com ele falam, como o Cantona falou nessa semana. O Ferguson tem que ditar os ritmos, as regras do jogo do Manchester United até o último dia da vida dele. Pelo que ele fez no clube, pelo resgate do United, que virou um time muito forte nos anos 60, ali nos anos 70 consegue dar uma caída, cai vertiginosamente e depois só vai se encontrar lá no final dos anos 80, início dos anos 90, ali no terceiro ano do Alex Ferguson no comando do time, né? Então, assim, olha como pensa um trabalho que foi sucesso por 27 anos e olha como é hoje o futebol do Manchester United, que troca de treinador, vários treinadores ao longo desse hiato do Ferguson já de aposentadoria, já são 11 anos que nós estamos falando do Alex Ferguson fora desse cenário e novamente o Manchester United tomando decisões erradas, né? Gastar dinheiro com transferências para o Erik ten Hag fazer o que ele realmente quer, isso pode. Agora, abrir mão do Alex Ferguson, que é apenas um embaixador, que deveria ser embaixador até o último dia da vida dele, porque o Manchester United representa muito o que ele fez. O Manchester United é hoje o que é graças a ele. E aí o que acontece? Os Glazers eram contra, não haveria problema com os Glazers, que ainda são majoritários dentro do Manchester United, com a permanência do Alex Ferguson como embaixador. Mas a Ineos não, a Ineos queria tirar. Né? A Ineos que pensa diferente, né? Tá pensando tão diferente que o futebol do Manchester United segue muito ruim. E vamos ver cenas dos próximos capítulos esse próximo sábado, hein? Manchester United e Brentford às 11 horas da manhã. Aqui no canal teremos narração, teremos uma live reaction desse Game Day da Premier League que vai ser muito importante. Mas é de cair o queixo, cara, de o quanto fazem de coisa ruim, de decisão errada no Manchester United e agora foram tirar o Alex Ferguson do clube de forma oficial, por mais que ele permaneça ali como diretor simbólico. Mas é realmente muito triste para um clube que o Manchester United deixou de ser grande, infelizmente, e a gente não sabe até quando isso vai piorar. Se existe ainda mais um fundo no poço do que já está. Seremos ainda espectadores de situações piores no Manchester United daqui para frente? Como que será, né? A gente não sabe, pessoal, mas é a pior campanha inicial de um clube como o United na história da Premier League. Nunca aconteceu do Manchester United após 7 rodadas estar nesse limbo que está na 14ª colocação do campeonato. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações. Bora para a resenha, falar muito do United aqui no canal e tô de volta em breve com mais vídeo por aqui, beleza? Tamo junto, até mais, um abração.